Oi, gente! Esse é o Revestrais de hoje, segundo episódio da série Propósito. Hoje eu vou contar a história de duas pessoas que provavelmente vocês já conhecem. Uma das pessoas é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne, quando ele tinha 8 anos, ele viu seus pais morrerem na frente dele. Isso gerou um trauma tão gigantesco na mente do Bruce Wayne, que ele decidiu que teria um propósito de eliminar o crime da cidade dele. Com 14 anos, o Bruce Wayne viajou o mundo, decidiu fazer 8 tipos de faculdade, aprender diversos idiomas. Quando ele voltou à sua cidade com 26 anos, junto das indústrias dele, que eram as indústrias Wayne, ele construiu diversos aparatos dos quais iam ajudar ele a essa missão. Só que o problema é que o Bruce Wayne, ele decidiu como propósito eliminar as pessoas. Eliminar as pessoas não era um bom caminho, mas na cabeça dele, devido a esse trauma, era o caminho a seguir. Então ele se tornou o Batman, o Cavaleiro das Trevas da Vingança. Com o passar do tempo, o Bruce Wayne percebeu que esse caminho não era tão bom. Por quê? Ele convidou pessoas para fazer parte de uma equipe. Essa equipe não funcionou muito bem. Um seguiu sozinho, o outro infelizmente foi assassinato. Enfim, não deu muito certo e ele percebeu que aquele caminho que estava levando ele era um caminho muito ruim. Então ele continuou com o propósito dele, só que de um jeito diferente, por um caminho diferente. Ele decidiu que cuidaria da cidade dele, que ele faria a justiça na cidade dele, só que sem ir para o lado ruim, que ele não eliminaria as pessoas, ele ajudaria e trabalharia junto com a polícia. E assim eles iam deter o mal da cidade para que as outras pessoas não sofressem, não passassem pelo que ele passou, pelos que os pais dele passou. No final, ele se transformou no Batman da Justiça. A segunda pessoa é o Superman. O Superman, ele era de outro planeta e aí ele caiu aqui na Terra. 2 humanos encontraram ele e criaram ele como filho. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que o menino tinha alguma coisa de diferente. Então, o Superman cresceu ouvindo de seus pais adotivos de que ele deveria se esconder esses dons que ele tinha, esses poderes. E aí ele cresceu e se tornou adulto escondendo quem ele de fato era. O Superman, ele só se transformou no Superman de fato quando o pai dele morreu na frente dele. E ele não pôde fazer nada, porque ele já estava dominado pelo medo. Quando ele venceu esse medo, ele decidiu que iria fazer justiça, mas de um jeito bom. Porque o Superman, ele é certinho, ele não faz as coisas de errado, ele trabalha como jornalista, ele tem a identidade secreta dele, enfim, ele decidiu que ajudaria as pessoas ao combater o crime, assim como o nosso Bruce Wayne, o Batman. O que, além disso, o Bruce Wayne e o Batman tinham em comum? Eles queriam ajudar as pessoas, isso, ajudar. Cada um seguia um caminho diferente. O Bruce Wayne, ele tinha muitos traumas devido ao que ele passou. E o Superman, ele tinha o medo dominante. Enquanto eles não passaram por algo extremamente importante na vida deles, eles não superaram a perda. Que é o que nós vamos falar sobre hoje. A palavra do dia é luto. Luto é quando você perde alguém. Quando alguém de muito importante morre. Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com isso. Tem muitas pessoas que passam anos de sua vida acreditando que superou, mas que na verdade nunca superou. E aí começam a acontecer coisas, e muitas coisas. Aí as pessoas
buscam relacionamentos amorosos com base na outra pessoa que ela perdeu, acreditando que vão encontrar de fato a mesma pessoa, só que não vão. É muito difícil lidar com a perda? É. Eu sou testemunha disso. Há 3 anos atrás, infelizmente, eu perdi minha mãe. E no começo, todo mundo me falou: você precisa ser forte, você precisa lidar com isso, porque você tem seus filhos, você tem sua família, você precisa lidar. Então eu coloquei na minha cabeça que eu precisava lidar com aquilo por causa dos meus filhos, por causa da minha família, mas não por causa de mim. Então eu fui levando, eu era forte e eu consegui levando. Só que com o passar do tempo a gente vê os resultados. Qual foi o meu resultado? O meu resultado foi quase que eu perdi a fé que eu tenho em mim, a fé que eu tenho nas pessoas, a fé que eu tenho em Deus. E isso não é um vídeo religioso, tá? Cada um segue aquilo que acredita. Porém, isso aconteceu comigo. Eu quase perdi a minha fé. O que me fez mudar de ideia? Primeiro, eu questionei tudo, absolutamente tudo sobre a fé. Segundo, eu encontrei a fé das pessoas. O que movia as pessoas? O que era de tão importante na vida das pessoas? E eu descobri que o mais importante na vida de qualquer ser humano é a fé. A fé que ela tem de que algo vai acontecer, tá bom? E aí quando você tem o luto, as pessoas normalmente vão deixando a sua fé de lado e colocando só o automático para viver. Elas esquecem dos seus sentimentos, elas esquecem das suas fés e esquecem da fé das outras pessoas. Ela coloca um objetivo na cabeça achando que é o caminho correto, mas não é o caminho correto. Eu sei disso por experiência própria. Agora, depois de muito tempo, que eu fui entender que não funciona assim. Eu tenho que criar meus filhos, cuidar da minha família? Tenho. Mas eu tenho que primeiro me priorizar. Eu tenho que primeiro olhar os meus sentimentos. Eu tenho que primeiro combater os traumas que tem dentro de mim. Quando eu passei a entender que o que estava me levando a todas as coisas ruins que estavam acontecendo comigo era devido a esse trauma, a essa perda, que me veio a chave. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim, porque eu tô indo pro buraco e eu não quero ir pro buraco. Eu preciso estar de pé. E eu preciso estar de pé por mim, pra eu viver. Infelizmente eu tive essa perda que foi um choque muito grande, um trauma muito grande pra mim, pra minha família, pros meus irmãos. Só que, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com isso. E lidar com isso de uma maneira positiva. Você não vai encontrar a mesma pessoa em outra pessoa. Não adianta você sair batendo cabeça em relacionamentos, achando que você vai encontrar as mesmas qualidades e os mesmos defeitos daquela pessoa que se foi. Você não vai. Você só vai estar atrasando a sua vida. Você vai estar levando sua vida para um caminho, por exemplo, igual ao do Batman. O Batman, ele teve que passar por diversas transformações, ele teve que conhecer várias pessoas, inclusive o Superman, para entender que ele precisava mudar o caminho dele. O objetivo, o propósito dele era sempre bom, de ajudar as pessoas. Só que ele estava indo por um caminho muito sombrio, que estava deixando ele das trevas. E o Superman estava sendo guiado pelo medo. Quantas pessoas eu vejo que não se põe na vida, deixa os outros fazer o que quiser, não se importa com a própria vida, só vive pela vida dos outros porque está tentando substituir a perda e acaba ficando com medo de se expor, porque medo de se expor é o primeiro medo do ser humano. O medo da morte é o segundo. Então pensa comigo, por que você vai se eliminar em prol de algo que infelizmente já passou? Infelizmente passou. E infelizmente não dá para trazer de volta. Você precisa superar. Porque se você não superar, você vai ficando numa tristeza. Porque o luto é isso. O luto é uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza que vai te jogando lá para baixo. E quanto mais para baixo você vai, mais fundo você cava. Então, perder algo
ou alguém é extremamente difícil. Mas quando você perde, significa que você possui. Você não possui. Você não possui ninguém. As pessoas entram e saem da sua vida por escolha. Por escolha. Então, o meu conselho de hoje é que vocês se exponham seus sentimentos, corre atrás para saber por que você está sentindo aquela tristeza, da onde começou, por que os seus questionamentos são bons, tá te levando para um caminho ideal, ou seus questionamentos tá te levando para baixo. Eu não estou dizendo para você que você precisa ter uma fé em Deus, em religião, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa acreditar em você, acreditar no que você é capaz. Eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de viver. Eu estava vivendo em prol de outras pessoas e não em prol de mim. Eu estava fazendo tudo para ver as outras pessoas felizes, para elas não se afastarem de mim, e estava me deixando. Cada dia eu estava me deixando mais, eu estava ficando triste. E a tristeza vai se transformando em raiva, vai se transformando em rancor, e você vai guardando isso dentro de você. E chega uma hora que você está explodindo e você não sabe nem porquê. Às vezes é uma coisa besta, mas está explodindo. Você está disparando o seu ódio para todo mundo. Sendo que na verdade é um trauma que você guardou. Não se guarda sentimentos ruins. Não se guarda. Se expõe. É difícil? É extremamente difícil. Hoje o que eu posso dizer sobre o luto é que eu sinto saudade. Por que você sente saudade? Você sente falta de ter a pessoa do seu lado, de conversar, dos momentos bons, dos momentos ruins. Mas é importante que você olhe para você. E hoje eu olho para mim. Eu vejo as minhas necessidades primeiro, depois a dos outros. Parece egoísmo, mas não é egoísmo, gente. Olhar para si, para depois os outros. Como que você vai entender os outros? Não tem como. Você precisa se entender. Daí você pensa, nossa, Joyce, tantas histórias e você me deu essas histórias fictícias? E daí? Essas histórias fictícias são metáforas da vida real. Se você parar para analisar, são metáforas. Porque foi o ser humano que escreveu. Então, acaba se tornando real, acaba se fazendo parte do dia a dia. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que conhece a história do Batman, que conhece a história do Superman. Só que muda de perspectiva da vida deles. Olha para a sua vida. O que bate? O que tá errado? O que tá certo? Pensa. Eu sei, eu acredito que é tudo ilusão, foi algo criado, mas a sua vida não. A sua vida é importante. Até quando você vai permitir que o medo ou os traumas dominem sua vida? Até quando você vai se deixar levar por todas as coisas ruins, pelas perdas que você teve na vida? Eu conheço pessoas que estão 30, 40 anos sofrendo, batendo na mesma tecla e não entendem, não conseguem enxergar que é isso. Eu vejo pessoas rancorosas, presas dentro delas mesmas, olhando os defeitos, apontando, brigando, xingando, e não se dão conta do que elas se transformaram, do caminho que foi levando os traumas dela. Então, o primeiro passo, olhe para você. O segundo passo, encontre da onde veio aquele sentimento. Você está com raiva? Você é uma pessoa raivosa? Se pergunte, quando foi que eu fiquei com raiva a primeira vez? Aonde nasceu esse trauma? Vai vir na sua mente. É incrível, mas vai vir na sua mente. Quando você estiver com muito medo, aonde foi que nasceu aquele sentimento? Por que eu tenho esse sentimento tão apurado? Por que esse sentimento me domina? Gente, eu vejo famílias e famílias se destruindo porque as pessoas não conseguem enxergar seus próprios traumas, porque elas só ficam olhando pro outro e esquece de si.
mulheres que sofrem com maridos, homens que sofrem com a esposa, perseguição, filhos que sofrem com os pais, porque os filhos acabam caindo no mesmo ciclo, porque os pais não se entendem, não entendem os filhos não entendem os pais. Gente, se conscientize da realidade, coloca os pés no chão, não fica só olhando lá na frente, porque se você olha lá na frente, você esquece do agora, e o agora é o resultado amanhã. Não fica olhando para trás, porque o que está lá atrás já passou. É difícil encarar o luto de frente? É difícil, mas não é impossível. É melhor você encarar o luto agora, do que você perder mais anos da sua vida. Porque eu conheço pessoas que estão desde criança trabalhando nisso e até hoje não conseguiram, porque simplesmente não conseguem parar, respirar e pensar porque são daquele jeito. Então, por favor, cuidem de vocês, cuidem dos seus sentimentos, trabalhe com isso. Pare, respire 10 vezes ao dia, respire conscientemente para entender o que você está sentindo, para trabalhar em cima disso. E eu te digo que funciona porque eu faço isso. Eu não sou um ser humano perfeito, eu errei muito, eu tive perdas terríveis. Mas hoje eu entendo o que foram cada perda, o porquê aconteceram. Porque quando você vai trabalhando seus sentimentos, você vai entendendo isso. Ah, por isso que aconteceu isso, por isso que levou a isso. É isso, tá, gente? Se cuidem, olhem pra vocês, tá? Cuidem da vida de vocês primeiro. Não entenda isso como ruim, é positivo. Cuidem da vida de vocês primeiro, para depois os outros. Tenham amor próprio. Depois ame os outros. Como que você vai amar o próximo como a ti mesmo se você não se ama? Não vai. Então, cuidem-se, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero de coração que vocês compartilhem com aquela pessoa que esteja precisando ouvir isso, que esteja precisando de um clique, de uma chave. Eu espero de coração ajudar, porque esse é o meu propósito, ajudar as pessoas a entenderem, ajudar as pessoas a saírem dos seus casulos e se transformarem em borboletas. Por favor, deixa seu curtir, deixa comentário, sugestão, o que vocês quiserem, tá bom? Se você não gostou, tudo bem também, porque você tem direito à sua opinião. E gratidão e até a próxima.